Então a gente conversou um pouco sobre a relevância do mercado imobiliário residencial. Agora, queria só, para finalizar aqui esse contexto, falar sobre os fatores que influenciam ele. A gente já conversou sobre muito deles no último slide, mas aqui eu queria só consolidar aqui um pouco mais o entendimento sobre alguns deles que, na nossa visão, são fundamentais, tá? E todos eles, de alguma forma ou outra, a gente já abordou no último vídeo, no último slide, mas é importante consolidar esses entendimentos porque eles são aqui pilares fundamentais para as próximas fases dos nossos estudos e do seus caminho aí como investidor imobiliário. Então, primeiro é o juros e o crédito imobiliário. Estamos em 2025, no momento da gravação desse vídeo, a gente vê a taxa do lado CDI, do Selic, perto dos 15%, que isso são níveis altíssimos, né? Pensa que em cima de todo crédito, o seu preço base vai ser nesses níveis. Então, o que isso significa, de uma forma bem simplificada, é que o retorno no seu investimento, o retorno no seu dinheiro no imóvel, para que um financiamento valha a pena, né? Vale a pena você pegar aquele crédito, o retorno no seu imóvel tem que ser superior a esses 15%. E isso é um investimento muito bem feito, né? É um investimento que te retorna 15% é muito bom. Então, quando a gente olha para os economistas e para os jornais falando que a taxa de juros está nesses níveis e como isso está desestimulando o consumo e tentando brecar a inflação, esse é o ponto deles. É, os juros e o preço atrelado ao dinheiro decorrente do crédito fica tão caro que é proibitivo as pessoas usarem desses recursos para fazer investimentos. E isso é verdade, se a gente abrir um pouco mais a caixa aqui, isso é verdade não só para o mercado imobiliário, mas para o mercado de infraestrutura, para o mercado de empresas normais que dependem de crédito para fazer a sua rotação de capital de giro, né? Capital de giro, sem entrar em muito detalhe, mas, por exemplo, estoque, né? Comprar os insumos, ter o estoque na loja. Se essas empresas dependem de crédito, esse crédito fica mais caro e, portanto, eles conseguem fazer menos daquela atividade que precisam do crédito para fazer. E tudo isso tem consequências de demanda, né? E de forma inversa, quando o crédito está barato, quando você tem acesso a um crédito com uma taxa de juros baixa, isso, por outro lado, estimula o uso do crédito, estimula as pessoas pegarem crédito e, portanto, estimula a demanda e a economia. Agora, não é o momento que a gente está vivendo, e tudo bem, eu acho que nós achamos aqui que a partir do momento que você entra no mercado com esses olhares de investidor, você tem que saber navegar todas as águas, sendo eles de baixos juros ou altos juros. E como fazer isso? É estudando. Talvez sem entrar em muitos detalhes aqui, é um tema que eu já trouxe no último vídeo, mas algumas oportunidades se apresentam exclusivamente em um dos cenários. Então, na taxa de juros baixa, é evidente aqui quais são as oportunidades. Você consegue um financiamento muito barato, você consegue, portanto, usar mais capital de terceiro para fazer uma boa compra, menos do capital próprio, e a chance de seu rendimento daquele imóvel cobrir os seus custos de financiamento são maiores. Então, portanto, você tem mais crédito para fazer mais negócio. Em momentos de taxa de juro alta, você depende menos do crédito, né? Então você vai usar menos aquele crédito, portanto, você exige, né, de você um caixa disponível maior, só que as outras pessoas que precisam desse crédito, as outras pessoas que já estão com esse crédito e precisam sair dele, né, porque está ficando caro, pode levar a momentos de urgência onde essa pessoa fala, meu, preciso vender esse imóvel hoje. E um imóvel que normalmente valeria R$ 1 milhão, ele venderia hoje por 850 mil, só para poder ter essa liquidez, pegar esse dinheiro e resolver o outro pepino que é maior do que esse imóvel, né? Então, para um investidor atento e para um investidor que está com o dedo no pulso do mercado, ele consegue identificar oportunidades nos dois e fazer bons negócios. O importante é saber ler esse termômetro e saber como navegar e aonde navegar para encontrar essas boas oportunidades, certo? Então, eu acho que cobrimos os principais pontos aqui de juros e crédito imobiliário. E só para finalizar, o financiamento como eu te falei nos slides anteriores, um benefício ao imóvel, a esse setor. Ele só precisa ser muito bem monitorado e muito bem controlado e para ter certeza que o seu custo não é proibitivo. Entrando na próxima caixa, falando de inflação e custos de construção, a inflação movimenta
a economia para nós investidores, economia não, né? Nossos números de algumas maneiras. Mas para fins aqui do nosso propósito do slide, eu gostaria de falar de dois, tá? O primeiro é no momento de construção. Quando você tem uma inflação alta, como a gente está tendo agora em 2025, os insumos, né, que você precisa para fazer um produto final, não só o imóvel, mas qualquer insumo, ele fica mais caro. E, portanto, o imóvel fica mais caro e, portanto, esse preço é também repassado para o consumidor final. Então, em momentos inflacionários, tem determinados perfis de ativos residenciais, e usando mais evidente aqui imóveis na planta, vão ter um aumento de preço, né? Ou melhor, podem ter um aumento de preço. E do mesmo jeito que a gente conversou na primeira caixa, o investidor astuto que está prestando atenção no mercado consegue ler essa indicação e consegue entender qual é o melhor movimento a ser feito dentro desses parâmetros. Certo? E outro aspecto que a inflação influencia aqui nós investidores é no valor do aluguel. Como eu mencionei no slide lá de benefícios do imóvel, de imóveis residenciais, a inflação vai estar atrelado à sua receita da forma que o seu contrato vai estar redigido. Então, se todo ano a inflação sobe 10%, você sabe já que a sua renda vai subir 10% e, portanto, o valor do seu dinheiro por trás daquele ativo está de determinada maneira protegida, certo? E por fim, a última caixinha aqui é o crescimento e valorização. O valor do imóvel, ele está atrelado a, não só o valor do imóvel, mas o crescimento desse setor imobiliário, ele está atrelado ao crescimento econômico do país. Então, quando a gente está vendo uma expansão de PIB, uma expansão de renda, uma expansão de empregos, você também espera uma expansão de demanda por imóveis. E isso de novo, são sinais para nós investidores mensurar aqui como agir dentro de determinadas situações econômicas e macroeconômicas, certo? Então, eu acho que esse é um resumo do que influencia o mercado imobiliário. Naturalmente, tem outros fatores, mas esses três pilares, essas três caixas aqui, já devem te dar um subsídio e um cheiro de quais são os sinais que você deveria estar procurando para identificar qual que é o movimento de preços de imóvel, valores de aluguel, que vai acontecer no curto prazo. Lógico que isso não são indicativos de longo prazo, porque longo prazo tudo se muda e nada persiste. Então, isso aqui só são sinais de que você deveria começar a monitorar para começar a entender quais são as tendências do mercado.